Chamar, assim, para a questão pra res tentando, entender um pouquinho essa tua questão, eh, que Alexandre, que é, né, o que que sobra para nós enquanto sociedade, né. E sempre quando eu ouço porque esse sempre é o ponto, chega ao final de um, né, de uma situação muito impactante, essa é sempre a pergunta: "O que a gente faz? O que que nós fizemos para chegar até aqui?", né, isso foi tema inclusive do no Supremo Tribunal Federal essa semana, né, essa pergunta, né, "O que que nós fizemos para chegar até aqui?". É sempre a pergunta, né. E então, me parece que a gente precisa, enquanto humanidade, em vez de, continuar buscando respostas e explicação e resolução dos problemas, né, e da nossa sociedade complexa, em vez de continuar buscando em comportamentos, bastante extremados, os quais a gente sugere uma relação, sempre uma relação de controle, e daí porque a gente vê muito argumento da extrema direita ganhando aderência, adesão, né, às sociedades, a grupos sociais. Na verdade, isso está querendo dizer, nós não temos mais controle sobre essa complexidade que é o mundo hoje, as realidades, e a única forma que a gente tem de resolver isso é controlar, é conter, né, com, né, orientações absolutistas, né. Então, para uma boa educação pública, o melhor é militarizar, né, para uma boa, né, para os professores serem respeitados dentro de sala de aula, tem que novamente voltar à relação de poder, né, de mandar calar a boca e quase que de palmatória, né. Então, assim, Uhum. em vez da gente voltar a tentar, compreender e se relacionar nessa multiplicidade com esse argumento, a gente precisa aprender de uma vez por todas que o mundo não se explica de uma forma única e que as pessoas, o mercado, o mercado em especial, não pode dizer o que que é sucesso para mim. E só aquilo, ou seja, se eu não ganhar dinheiro, acumular, eu não tenho sucesso. Então, Uhum. a gente precisa de várias maneiras, né, de várias, é como se fosse uma cebola, né, com várias camadas, né, desde, em primeiro lugar, compreender que não tem volta, as realidades são complexas, o ser humano é complexo, a humanidade é complexa, e ninguém pode querer dizer o que que o outro deve ser ou querer, né. A gente precisa, então, a isso enseja uma questão de amadurecimento civilizacional, Sim. né, uma questão de educação para a sensibilidade, uma educação, que ela não é algo que vai ser aprendido necessariamente num ambiente escolar, mas uma educação social, no sentido de reconhecer que as situações são únicas. E aí eu estou falando de conceitos bastante humanistas, né, Sim. fundamentalmente humanistas. Então, e aí depois vem todas as outras camadas, né, que é olhar e identificar que situações estão acontecendo nesse ambiente que não sugerem pertencimento, que excluem, que não falam essas linguagens, de, né, de cada um. E criar material, desde esses que a Rô fala, né, cartilhas, material, popularizar isso dentro daquele círculo social, né, para que essa realidade possa ser comunicada, que ela é possível, né. Mas, Pronto. pegando o gancho no que tu está trazendo, que é muito importante, eu acho que a gente consegue, através do que tu está trazendo e da instigação, do Alexandre, das contribuições que a Rô trouxe também, é pensar que não existe, assim, aquilo que o Freud dizia, uma psicogênese para nada, tampouco para o suicídio,
porque existe uma sociedade neoliberal que fomenta a pulsão de morte, sobremaneira, para alguns casos, o suicídio, não é? Então, o fundamental é isso, é que a gente pare para pensar o que facilita, que produção de subjetividade nos leva a não ter pertencimento, a não responder àquelas expectativas, aí sim ir para a singularidade de cada um. E nessa singularidade a gente tem que beber de várias fontes, né? Eu quero deixar claro, quando eu trouxe a questão da subjetividade, evidentemente o Alexandre marca bem que a gente não pode esquecer que, no caso, o agrotóxico, ele é algo determinante muito, sim, muitas vezes. Tanto que na classificação dos transtornos mentais, a gente tem um diferencial de quando tem substâncias que produzem alimentação, né? Porém, a gente não pode esquecer que isso tudo, como a Rô falava, gera sofrimento no entorno. Tem algo, talvez, em alguns casos, que o singular vai unir com essa questão do real, da toxicidade, né? Então, são várias questões que demandam isso, pesquisa, e, sobremaneira, quando a gente reconhece uma tendência de suicídio, é uma demanda muito pesada, né? De ruptura com esse outro que vem do social, das demandas sociais, que vem das relações afetivas e que a gente não tem como dar conta sozinho. Por isso que a resposta tem que ser interdisciplinar, tem que, quando a gente reconhece uma melancolia, poxa, vamos procurar falar com a família, vamos encaminhar para um psiquiatra, vamos conversar com a escola, com os pares. É uma demanda muito pesada e nós botamos na palavra, mas essa palavra tem que circular com todos os atores envolvidos, né? Tem que contemplar várias escutas também, né? Eu acho que isso reforça, né, um outro aresta dessa questão, dessa tua pergunta, né, Alexandre, que é a questão de saúde pública, né? O quanto a gente precisa ter e reforçar a questão da saúde mental na saúde pública. E que a gente ainda a gente avança, mas tem recuos o tempo todo, né? Então a gente precisa, por exemplo, que todas as regiões efetivamente tenham, dentro das suas políticas municipais de saúde, né, CAPs, que tenham serviços que possam acolher e atender esses alunos, esses pais, esses vizinhos. Né? Isso precisa ter um canal de escuta que seja preparado para essa escuta. Né? Então, assim, eu acho que aí as políticas de saúde mental elas são fundamentais. Fundamentais. Rô, eu lembrei, assim, acho que a gente até conversou sobre isso. Eu vi um depoimento do Christian Dunker, que é um psicanalista referência para nós. Ele estava enaltecendo o trabalho do CVV, porque o CVV dá uma escuta, dá um pronto atendimento, dá um holding para quem está numa situação de desespero, mas, pelo que eu saiba, nem todo mundo no CVV é necessariamente um psicólogo, um psiquiatra. São pessoas voluntárias que têm empatia, que procuram acolher o sofrimento. Ele está dando conta de algo que é demanda da rede de saúde pública. Acho que é importante vamos puxar a gente... Assado. A gente está puxando brasa para a vida. Precisa psicólogo, sim, na rede de saúde, né? O programa o PSF não é obrigatório ter psicólogo, deveria ser, né? E eu só queria né, chamar a atenção que essa questão do CVV é bem importante porque conta com a participação de voluntários, não interessa da onde. Entretanto, né, é importante a gente frisar que até a pessoa conseguir chegar ali para atender, ela precisa necessariamente se instrumentalizar. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas, frente à inexistência de visualizar algum profissional ou alguma pessoa de ajuda, vai buscar ajuda com um amigo, uma amiga, né? E aí a amiga diz assim, tu precisa ser forte,
Exatamente. Não é isso, né? que precisa ser dito, né? Não é exatamente essa mensagem, né? Então, e às vezes uma amiga ou um amigo pode ser uma pessoa muito sensível e aí entra essa questão da empatia, né? Mas eu só queria chamar atenção para não gerar uma espécie de um estímulo, né? De que a gente tá falando, olha, é uma pessoa que atende no CVV é uma pessoa como qualquer outra. E mas ela está Ela instrumentalizada. está preparada para estar nesse Ela lugar. está preparada Até para estar nesse chegar no atendimento, eles passam por toda uma qualificação, né? E esse é um serviço fundamental. A gente teve uma experiência, eu e a Marzi, durante a pandemia. A gente fez um trabalho voluntário com uma plataforma que se chamava Tumi, e a gente começou a atender voluntariamente pessoas por teleatendimento, né? Pessoas do Brasil inteiro. E vocês não têm ideia o que a gente ouvia lá naquele interiorzinho lá da Paraíba, entendeu? Pessoas que não tinham efetivamente acesso a nenhum serviço de saúde mental. Né? Então, a gente precisa, sim, o CVV é um serviço que é de fácil acesso. Né? A gente tem que colocar ali também essa referência nas nossas indicações, né? Porque eu acho que é um serviço que chega, né, onde a gente não consegue chegar. Né? Eu fiquei me perguntando, Rô, assim, ó, claro que não existe receita de bolo, mas eu me pergunto qual é o tipo de intervenção que a gente pode ter, né? Quando a pessoa tem ideação suicida, evidentemente que ela quer acabar com a sua vida, porque a sua vida não está sorrindo no campo do desejo. Mas se ela tiver a oportunidade de repensar o que ela pode fazer, que desejos ficaram frustrados, essa questão que a Marzi trouxe muito bem, que é esse não pertencimento, reconhecer a demanda que o Freud dizia que é de todos nós, que é de amor, né? Evidentemente que talvez a demanda de um suicida seja de muito amor, muito acolhimento. Então, é fundamental que a gente dê esse espaço, porque neste espaço algo simbólico pode acontecer. E se não der algo simbólico, a gente vai ter que tomar alguma providência, né? Para que haja um acolhimento por outros caminhos, né? E que dê um tempo para que a pessoa ainda tenha uma chance.